Vamos lá, hoje, 1 Reis, capítulo 19, tá? Como sempre, fazer um breve resumo aqui do que foi falado na aula passada, né? Para a gente entrar no assunto referente à aula de hoje, tá? A aula passada foi bem interessante aí, né? Em primeiro lugar, falar sobre, só para recordar, a demonstração do poder de Deus, né? Da soberania do Deus, quando desce fogo do céu e consome ali o sacrifício, né? Levando o povo a crer e proclamar que só existe um Deus, né? O Deus unigênito, que era o Deus de Israel, tá? Aprendemos também sobre o poder da oração, né? O profeta Elias, um homem de fé, tá? E a fidelidade desse profeta, tá? E, por fim, sobre a escolha de servir ao Deus único e verdadeiro, não é verdade? Em relação aos ídolos que até hoje são adorados por muita gente, infelizmente, tá? Mas o capítulo da aula passada, um pouquinho, tá? Inicia falando sobre uma grande seca que viria sobre Israel, foi profetizada ali, né, pelo profeta Elias, tá? E essa seca era o juízo de Deus contra o seu povo, contra os israelitas, pela sua idolatria, pela apostasia, né, que é o afastamento da fé, né, o abandono da fé genuína. Enfim, o povo estava adorando a ídolos, né? Isso era bem, a gente vê que era bem comum, né, e recorrente lá nessa época, tá? Então, após 3 anos de seca, Deus dá um ultimato ao povo de Israel e ao rei Acabe, né? Então, eles teriam que escolher, ou eles adorariam, né? Iam ter que decidir se eles serviriam ao Deus criador, ao Deus genuíno, ou se eles continuariam servindo ali a divindade pagã Baal, não é verdade? Que sob a influência ali da rainha Jezabel. Só que nesse momento da história, a gente vê aqui que o rei Acabe, ele estava muito mais preocupado com os efeitos da seca no país do que até a condição religiosa da nação. Por quê? Com a seca ali afetou o comércio, o sistema defensivo ali da nação. Que mais? Morreram muitos animais ali, né, de transporte, de tração, enfim. Acabe, não sei se ele até tentou servir ao mesmo tempo Deus e a Baal, né? Como se isso fosse possível, né? A gente sabe que isso não tem como. Mas, enquanto isso, a rainha Jezabel, sua esposa, estava atacando ali os profetas de Deus, não é verdade? Porém, Obadias, que era mordomo, homem fiel ali a Deus, temente a Deus, o que ele faz? Ele ainda consegue separar 100 profetas de Deus, esconde 50 em cada caverna e alimenta eles com pão e água, tá? Mas o ponto alto da história, né, como vimos o Adalto falar na aula passada ali, é quando Elias desafia os profetas de Baal, né, para tirar a prova qual seria o verdadeiro Deus, será Baal ou Deus de Israel, né? Então eles constroem o altar ali, preparam o sacrifício, o animal novilho, eles cortam as partes do animal, né? E primeiro Elias, ele dá a vez ali aos profetas de Baal, vocês podem clamar ao seu Deus, e a palavra enfatiza que eles ficaram de manhã até o meio-dia, né? Clamando ali por Baal, tá? Porém não obtiveram resposta, né? E ó que Baal, ele era considerado como um deus da natureza para eles, né? Porém, ele não respondeu aos seus adoradores, né? Se mostrou impotente. Porém, quando Elias, ele clama a Deus, ele ora, desce fogo do céu, consome ali o holocausto, né? Como o Adalto falou, a lenha, a água. Enfim, foi a demonstração ali da soberania de Deus, tá? Sobre o Deus pagão, sobre a própria natureza. E em seguida a gente vê que o povo reconhece o Deus de Israel como o Deus único e verdadeiro, tá? Então, esse episódio, né, a princípio mostrou ali o poder do Deus vivo, né, em contraste com a impotência de Baal, que o povo achava que era Deus, né, eles acreditavam ali que era Deus. E outro fato interessante, em seguida o que acontece? Elias diz que a seca que perdurava por 3 anos iria acabar, e Elias ora ao Senhor, e em seguida cai uma tremenda tempestade, mostrando, confirmando mais uma vez o poder, né, do Deus vivo sobre a própria natureza ali, tá?
Então, a aula passada falou basicamente sobre isso, né? A lealdade ao verdadeiro Deus, as consequências que geram a idolatria, não é verdade? Na vida dos que praticam essa tal coisa aí. E é isso. Vamos lá para o assunto referente à aula de hoje, 1 Reis, capítulo 19, tá? Como sempre, fazer aqui uma prévia, né? Uma introdução desse capítulo 19, que são 21 versículos, tá? Então, do versículo 1 ao 4, vai falar sobre a fuga do profeta Elias, né? Foi ameaçado de morte pela rainha Jezabel, por ele ter exterminado ali os profetas de Baal. Do versículo 5 ao 9, fala interessante sobre a provisão divina quando os anjos, Deus envia um anjo, né, para alimentar, para suprir a necessidade física ali do profeta, traz para ele pão e água. Do versículo 10 ao 14, já narra o encontro, né, de Elias com Deus. Do versículo 15 ao 18, Deus orienta já Elias a retornar e nomear sucessores, né? Aí Elias, a gente vai ver com detalhe, mas ele vai nomear 2 reis e Eliseu, que seria seu sucessor. E finalizando, do versículo 19 ao 21, narra a vocação já de Eliseu, quando ele passa já o seu princípio, né, a viver como um profeta do Senhor. Tá? Então, esse capítulo 19, basicamente, é a continuação da narrativa de vida ali do profeta Elias, e já chegando ao fim, né, do seu ministério, tá? A gente vê aqui um homem de Deus, presenciou as manifestações do poder de Deus, não é verdade? Um homem privilegiado, desafiou os profetas de Baal, ele demonstrou ao povo de Israel, provou que existia só um Deus verdadeiro, né? Só que, nesse capítulo 19, a gente vê que a coisa muda, né? Aqui a gente vê que sofre uma reviravolta na história, tá? Esse capítulo já inicia narrando a fuga de Elias, ele foge para o deserto, tá? Após as ameaças de morte ali da rainha Jezabel, tá? Por que isso? Jezabel não ficou satisfeita, né, com a morte dos profetas de Baal, lógico, e a gente vê que nesse momento Elias ele enfrenta uma crise emocional, uma crise espiritual, tá? Isso só vem revelar o quê? A fragilidade, né, do ser humano. Elias, profeta, homem de Deus, porém era humano, né, que nem qualquer um de nós, tá? Então, a gente aprende aqui que mesmo sendo um servo de Deus, a gente passa, né, por adversidades, e às vezes até mais do que quem está no mundo, tá? E a gente vai ver na sequência que Elias chega ao extremo que ele pede a Deus para tirar a sua própria vida, só que Deus não abandona o profeta, mas Deus envia, porque Deus ainda tinha, né, uma missão ali para Elias concluir. Então envia um anjo para alimentar ele ali com pão e água, e Deus vai encorajar ali o profeta a seguir para o Monte Horebe, ali é onde tem aquela manifestação ali de Deus, ele vai ter um encontro, né? Confirmando assim o propósito, né, de Deus na vida do profeta, tá? Enfim, esse capítulo 19 fala bastante sobre a perseverança também, fala também sobre a compaixão de Deus, né, quando a gente está nos momentos difíceis ali, e fala sobre a necessidade da gente também ouvir, né, a voz de Deus nos momentos adversos da nossa vida, tá? Vamos ver aqui o que diz o primeiro versículo. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada, tá? Então, no versículo 1, Acabe relata ali, né, os atos de Elias, inclusive a morte ali dos profetas, né, de Baal. E volta a falar, creio eu que nesse momento Elias ele achava que estava vivendo o ponto alto ali do seu ministério, né? Até aqui foi só vitória, talvez ele acreditasse num avivamento, né, ali em toda a nação com a morte dos profetas de Baal, tá? Eu falo isso baseado ali no relato da aula passada do Adalto, do capítulo 18, versículo 37, onde ele ora a Deus dizendo, ó, responde-me ao Senhor para que este povo saiba que Tu és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então, creio eu que, né, ele tinha essa esperança, tá? Só que não é isso que ocorre, né? E quando Jezabel fica sabendo ali que
que morreram, né, os profetas ali de Baal, ela fica furiosa, né? Porque isso aí abalou a sua reputação como sacerdotisa ali de Baal, não é verdade? E a partir daqui vai se iniciar, né, essa ameaça aí contra a vida do profeta Elias, tá? Outra coisa interessante que a gente vê é a situação que o profeta estava passando, desejando a morte. Acho que a última coisa que ele queria era comer alguma coisa, né? Mas, mesmo assim, a gente vê que Deus não abandona ele. Deus envia os anjos para alimentar o profeta, né? E outro detalhe também, a gente vê aqui a dureza de coração. Mesmo depois de saber de tudo, o povo viu, né, a manifestação do poder de Deus, mas mesmo assim, o povo, e principalmente ali Jezabel, ela não se arrependeu e nem deixou de adorar Baal, né? E a resposta dela foi um decreto ali que sentenciava a perseguição, a morte do profeta, tá? Como diz aqui no versículo 2, ó, no versículo 2, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles, né? É isso aí. Então, essa declaração de Jezabel também reflete o perigo, né, que corria, que viviam os homens de Deus, os profetas, ao ter que transmitir a mensagem. Como eu disse em aulas passadas, muitos profetas foram mortos, porque os reis, o povo não concordava, né, com o que eles falavam, e o profeta, logicamente, era a boca de Deus, não é verdade? Então, essa declaração aí reflete o perigo que eles que enfrentavam ali ao defender, né, o monoteísmo, que é a adoração ao único Deus, né, em relação ali à idolatria que predominava na época, tá? Então, por isso ela manda, então, esse mensageiro aí para Elias, dizendo o quê? Que faria Elias o mesmo que ele havia feito com os profetas, tá? Versículo 3, vamos ver o que ocorre aqui. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo, tá? Então, mais uma vez, volto a dizer, Elias fugiu, né? Esse medo aí reflete a fraqueza humana, não é verdade? O medo humano, o medo da morte. Mas uma coisa interessante, contrasta também com aquela experiência que ele havia vivido, né, pouco tempo antes, não é verdade? Ele venciou ali o maior momento da sua vida, quando ele viu ali descer fogo do céu, quando ele orou a Deus e voltou a chover novamente, né? Então ele conseguiu provar ao povo que só existia um Deus, único e verdadeiro. Só que nesse momento a gente vê que ele estava o quê? Fugindo, não é verdade? Então essa sua fuga simbolizava ali ostracismo, isolamento, não é verdade? Ele fugiu, saiu pelo deserto ali, diante da ameaça de morte, tá? Então, creio eu que ele sentiu essa verdadeira aí, né, uma forte decepção com o povo, né? O povo presenciou tudo aquilo ali, as manifestações do poder de Deus, mas logo se esqueceu, o povo retornou para o caminho errado, tá? Então, ele vê na situação que ele é obrigado a fugir para poder preservar a sua vida. Versículo 4. Entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, na minha tradução aqui está giesta, tá? Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, né? Mais uma vez, volto a dizer, a gente vê que a promessa de morte da rainha Jezabel abalou profundamente ele, né? Levando o profeta à angústia ali, ao desespero. Então a gente vê que ele foge sem destino, por conta própria, ele vai por uma direção que ele mesmo escolheu. A gente vê que ele não pede discernimento a Deus, não é verdade? E nesse desespero foi tão grande que ele chega a pedir a Deus que tire, né, enfim, a sua vida. E esse pedido, volta a falar, era o reflexo da pressão que ele estava sofrendo ali, né? Mesmo depois de ter presenciado, né, todos aqueles milagres, tá? Como eu disse, essa passagem mostra ali a fragilidade humana, a pequenez, a nossa limitação, não é verdade? Mesmo se tratando, volta a falar, de um servo de Deus, tá?
A gente vê, Elias teve zelo com a verdade, né? Teve coragem ao desafiar ali os profetas de Baal, só que ele não estava imune às pressões ali psicológicas, pressões espirituais. Volta a dizer, era um homem, era humano, não é verdade? Então ele sofreu com essa pressão aí. Aqui a gente aprende, tira uma lição o quê? De que o cristão, ele também passa por momentos de fraqueza e desânimo, né? Mas por isso que é necessário sempre manter em oração, em comunhão, não é verdade? Perseverar na presença de Deus. Vamos ver o que diz aqui, versículos 5 ao 7. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sob brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Né? Então, recordando, Elias sai sem destino ali pelo deserto, caminha durante um dia, né? E se senta ali debaixo de um arbusto, ora, pede a Deus que tire a sua vida. Ali ele, vencido pelo cansaço, que ele faz? Ele deita ali e dorme, né? Naquele mesmo local ali, tá? E na situação ali, volta a dizer, né, que ele desejou a própria morte. A última coisa que ele queria era comer, né? Ele queria morrer, tá? Mas em seguida ele é acordado por um anjo, não é verdade? Que lhe oferece ali sustento. Esse anjo também simboliza o quê? O cuidado de Deus, né? Nas horas difíceis, né? Da nossa vida, nos momentos ali de fraqueza, tá? E essa aqui é a maior prova da providência divina. É lógico que a gente vive a cada dia, Deus que provém o nosso sustento, mas eu estou enfatizando aqui momentos extremos. Por quê? A gente vê que Deus, Elias já havia sido sustentado por Deus numa situação extrema antes, lá no capítulo 17, quando ele prediz a grande seca que haveria de vir sobre Israel. Deus ordena, né, que ele saísse daquele local, e Deus também dá ordem aos corvos que alimentem ele, né? A palavra diz que trazia, acho que de manhã à noite era pão e carne, né? Então a gente vê que novamente Deus está providenciando ali o sustento. Isso aí foi relatado na aula do Léo, capítulo 17, 3, tá? E aqui a gente vê novamente, mais uma vez, o cuidado, né, de Deus com o seu profeta, tá? Quando Elias é alimentado pelo anjo ali, suprindo a sua necessidade física, tá? O Salmo 34, 7, ele diz: o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem, né, e os livra, tá? Então, esse ato mostra o quê? Que mesmo nos momentos ali de fraqueza, a providência de Deus, ela é palpável, ela é eminente, ou seja, está sempre prestes ali a acontecer, né? Deus não erra, não falha, não se engana e também não nos abandona, tá? Depois, no versículo 7, vai mostrar esse encontro, né? Esse encontro ali divino, tá? Era o princípio, isso aí já era um princípio da restauração ali na vida do profeta, tá? Mostra a preocupação, o cuidado de Deus, independente, volto a dizer, da situação em que o profeta de Deus se encontrava. Versículo 8: então ele se levantou e bebeu, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus, né? Então ele é alimentado novamente pelo anjo, ele recobra suas forças ali ao ponto de caminhar 40 dias e 40 noites, né? Até chegar ali no monte Horebe, mas é conhecido também como, é o mesmo monte, né? Horebe Sinai, também, né? Também conhecido como monte de Deus. Foi nesse local também onde Deus teve, né, um encontro com Moisés. Foi ali que ele entregou as tábuas ali da aliança, escolhendo Israel como povo ali escolhido, né? Aliança com Israel. Enfim, esse retorno ao local também representa o propósito, né, de Deus de restaurar ali a nação israelita, tá? Elias passando pelo deserto nos faz lembrar do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, onde o Senhor Jesus também, né, passa por esse mesmo processo. Ele
também é levado ao deserto 40 dias e 40 noites, e interessante, no final da sua trajetória, o Senhor Jesus, ele participa de um banquete, né, preparado pelos anjos, e o profeta Elias, por sua vez, ao terminar sua trajetória, ele tem um encontro com Deus. É bem interessante isso, né? Mas isso significa o quê? Aqui a gente aprende que todos nós passamos pelo deserto, né? O cristão, ele vai passar pelo deserto também, tá? Só que aqui tinha um propósito específico, né, de Deus na vida do profeta, tá? Encontrar com Elias, e Deus vai se revelar ali de uma forma, né, de uma forma surpreendente, reveladora ali ao profeta, indicando ali o que ele haveria de fazer. Versículo 9: ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Então, a princípio, aqui se inicia um diálogo, né, entre o profeta e Deus, né, onde Deus questiona acerca do que Elias está fazendo escondido ali naquela caverna. Vamos ver a resposta aqui, versículo 10. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso, essa parte é bem interessante, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Aqui a gente vê, né, a princípio Elias se lamentando diante de Deus, né? Eu sei, mesmo a parte humana toca, mesmo ele estando diante ali de uma grande angústia, né? Mas essas suas palavras praticamente acusam, sei lá, Deus de infidelidade, porque ele diz, né, eu fui o único ali, né? Quando ele diz eu fiquei só, eu imagino que ele se sentiu abandonado por Deus, tá? Então, ele se sentiu mesmo abandonado, injustiçado, tá? Pela perseguição, sofrimento que os profetas, né, como eu disse, vivenciavam nessa época aí, a pressão. Mas ele achou que só ele que era fiel a Deus, tá? E que se por um acaso ele morresse, não haveria mais ninguém para servir ao Senhor, né? Aí já foi muito a se achar, como fala, a última bolacha do pacote, né? E a gente vê que lá no versículo 4, ele já havia se queixado, né? Quando ele diz, já basta, ó Senhor, agora tira a minha vida, né? Eu não sou melhor do que os meus pais. Então a gente vê que ele já estava esgotado ali mentalmente, tá? Só que tem um detalhe, a gente vê que a mesma coragem que ele teve ali para lutar contra a idolatria, para desafiar os profetas de Baal, parece que isso aí criou nele, no coração dele, um espírito meio combativo, né? Só que sem nenhuma graça, sem nenhuma misericórdia, não é verdade? Ele estava pensando e agindo de forma errada, tá? Fazendo um paralelo aqui, não tem nada a ver, mas só para comparar, é como hoje muitos cristãos evangélicos que a gente quer empurrar a palavra de Deus, o evangelho, né, goela abaixo nas pessoas que estão no mundo e que não têm o discernimento, né, da palavra. Eu já vi crente querer bater com a Bíblia na cabeça de pessoa que não concorda, que não aceita, né, as escrituras, as palavras de Jesus. E a gente sabe que não é, né, não é dessa forma. Isso aí é mais querer castigar do que usar a graça para ganhar a pessoa, né? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele diz, né, me fiz de fraco para ganhar os fracos, me fiz de tudo para todos para chegar a salvar alguns, né? Então é dessa forma que tem que ser. Mas, no caso de Elias, a gente vê que as suas palavras revelam uma certa admiração, né, pelo seu orgulho próprio, né? Suas palavras, eu vejo que expressam isso ali diante de Deus. Então, ele está se sentindo também como uma vítima, né, da situação, tá? Mas, lógico, volta a falar, a parte humana grita, fala alto, então mostra ali também o desamparo, a decepção, por tudo que ele passou, por ele presenciar ali a infidelidade daquele povo, não é verdade? Além disso, mais uma vez, tem a carga emocional de ser um profeta de Deus responsável por transmitir as mensagens do Senhor, e a gente vê que na época, como eu disse, não tinha muita credibilidade, não era aceito pelo povo, não é verdade? Por tudo isso, a gente vai ver aqui que no versículo 11,
né? Deus pede para ele sair da caverna e para ficar no monte ali diante do Senhor. Olha, versículo 11, o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Verso 12, depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave, né? Aqui a gente vê o que? Olha que interessante, Deus, ele não se revelou através de fenômenos poderosos da natureza, como o fogo, a água, né? Ou o terremoto, tá? Mas se manifestou através de uma brisa, uma voz mansa, suave, né? Olha que interessante. Então, a presença de Deus, a gente às vezes acha que é de um jeito, mas não é, né? Transcende as expectativas humanas, não é sempre que Deus vai falar, vai ter um terremoto, um fogo, um vendaval, não é verdade? Aqui a gente aprende que Deus está presente também nos mínimos detalhes, nas sutilezas, né? Na própria natureza, a criação do Senhor, amém? Então foi dessa forma que Deus se revelou ali a Elias. E aqui também, creio eu, que foi para mostrar ali esse detalhe, o contraste da sutileza divina, né, com aquele coração amargurado, né, que estava naquele momento ali, vivenciando o profeta, né, que estava instalado ali no seu coração, tá? Eu estou falando isso não é para falar mal do profeta não, porque Elias foi um homem de Deus, né, foi um dos profetas mais emblemáticos ali, né, e representativos. A gente vê no Novo Testamento, na transfiguração, né, de Cristo, está ali Elias e Moisés, né, então ele representa ali os profetas ali, a escola profética ali da aliança, tá? Porém, volto a dizer, a gente vê esse contraste ali, um dos profetas que mais presenciou as manifestações do poder de Deus, e nesse momento ele se encontrava ali escondido, né, dentro de uma caverna. Ele fez da caverna ali o seu lar. E eu entendo aqui que Elias na caverna é a prova de que, né, ele presenciou vários milagres, mas não é o milagre em si que mantenha, né, ninguém de pé, mas sim a nossa presença diante de Deus, não é verdade? A obediência à palavra de Deus. E, por outro lado, a gente vê também que a estratégia da rainha Jezabel surtiu efeito, não é verdade? Porque a gente vê, Elias fugiu, saiu ali sem rumo certo, então aquilo ali afetou o psicológico do homem de Deus. Aqui tem outro detalhe importante, a gente vê que durante essa sua fuga ali para o deserto, a gente não vê em nenhum momento Elias, ele diante de Deus, ele não ora, ele não fala com Deus, e nem mesmo relembra ali os milagres que ele vivenciou diante de Deus, né? Então, no desespero, a gente vê que houve esse afastamento ali. Mas quando Deus pergunta para ele, o que você faz aqui, ele tenta justificar a sua resposta, né? Então ele mostra, volta a falar, uma mistura ali de orgulho e dó, pena de si mesmo, né? Ele alega ter sido um servo fiel, enquanto que os israelitas, né, quebraram a aliança. Então ele julgou que ele estava sozinho, que estava sendo perseguido, tá? E por isso a gente vai ver outro detalhe, que no versículo 13, Deus lhe faz a mesma pergunta. Olha que interessante. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Então, voltando no versículo 13, né? Deus chama ele, ele cobre o rosto para sair ali da caverna, né? Isso demonstra reverência, reconhecimento à santidade de Deus. Olha que interessante, na sequência do versículo 13 tem uma curiosidade.
eu vi aqui, né, estudando, lendo, relato até de pessoas que achavam que existia mais alguém falando que o profeta. Porque versículo 9 e 13 se repete a mesma pergunta e a mesma resposta. A gente vê aqui, Deus pergunta novamente a mesma coisa que ele perguntou lá no versículo 9. E Elias teve que responder novamente a mesma pergunta, né? Versículo 9. Deus pergunta: o que fazes aqui? Ele responde, né? Tenho sido zeloso pelo Senhor, o povo quebrou a aliança e tal, e eu fiquei só, né? Enfim, ele se lamenta. E agora no 13 Deus faz a mesma pergunta: o que fazes aqui, Elias? E Elias faz o quê? Novamente ele se pronuncia em sua defesa, né? Porque ele repete a mesma afirmação de autoconfiança lá, e ainda se considera como o único fiel, como novamente no versículo 14 ele diz tudo de novo: tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos, os israelitas rejeitaram a sua aliança e eu fiquei só, né? Sou o único que sobrou. Mas por quê? Que Deus pergunta, faz a mesma pergunta duas vezes e lhe dá a mesma resposta, da mesma forma, né? Ele responde a mesma coisa. Eu creio que pelo fato de ele estar ali, né, meio que se vangloriando, ele se achou que ele era o único que era fiel a Deus. Então eu entendo que é como que se Deus dissesse assim: ok, Elias, eu vou perguntar de novo, vamos ver como é que você responde agora, não é verdade? Tudo bem, volta a dizer, ele expressou sua preocupação, ele estava abalado ali emocionalmente, né? Enfatizou toda a sua dedicação, né, com Deus, enfatizou o seu sentimento de isolamento, a parte humana ali sendo abalada, tá? Mas a gente vê aqui que, todas essas atitudes do profeta, que era um homem de Deus, só revelam o quê? A persistência, e às vezes acontece com a gente, a persistência da gente na dúvida, e que no caso ele estava numa comunicação direta com o Criador, não é verdade? Ele estava se comunicando, falando com Deus, e mesmo assim estava com a dúvida no coração, depois de ter presenciado tudo aquilo que ocorreu, tá? Mas o erro de Elias creio eu, foi nesse momento ele se achar ali meio que insubstituível, e esse tropeço pode ter lhe custado ali o privilégio, né, de continuar exercendo a função de profeta, não é verdade? E está executando ali as obras de Deus. É o que a gente vai ver aqui a seguir dos capítulos 15 ao 18. Versículo 15. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, agora que Deus dá a resposta, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijaram, né? Então, Deus dá novas tarefas a Elias, né, a princípio revelando que a sua obra ali continuaria, né, não estava ainda completo ali o seu ministério, mas já estava no finzinho, tá? Então ele teria que ungir Azael, Jeú e Eliseu, que o substituiria, tá? Indicando assim, dessa forma, a continuação, né, do trabalho da obra de Deus, tá? A importância dessa sucessão, tá? Então, tudo isso só vem confirmar também a soberania de Deus, até sobre os reinos humanos, né? E também o controle divino ali sobre o curso da história. Deus é soberano, tá? Então, Deus ordena que ele escolha ali um rei gentil para governar a Síria, depois Jeú, que seria o rei de Israel, e Eliseu, que seria o novo profeta que haveria de suceder ele, tá? Aqui a gente aprende o quê? Que sempre quando a gente se achar alguma coisa, Deus vai mostrar que nós não somos nada, né? E quando a gente achar que está sendo alguma coisa porque está trabalhando na obra de Deus, é bem rápido, Deus retira, levanta outro para dar continuidade, né? Nós não somos nada, não somos insubstituíveis, tá? E depois no versículo 18,
Deus finalmente revela que ele não era o único, não é verdade? Ainda haviam 7.000 que não haviam se dobrado ali diante de Baal, que não haviam beijado Baal, né? Então, havia um grupo grande de remanescentes, 7.000 pessoas, é bastante gente, né? Então, isso mostra mais uma vez que mesmo depois de toda aquela idolatria, apostasia ali generalizada, havia ainda muita gente ali fiel a Deus, tá? Só que Elias não sabia disso. E qual foi a atitude dele? Voltando a falar, humanamente falando, ele se desesperou, não é verdade? Acabou fugindo de Jezabel, uma mulher perversa, como disse o Adalto, que esposa de um rei reprovado por Deus, não é verdade? Mas Elias, ele deveria saber que aquele casal só continuaria no poder até quando Deus quisesse, não é verdade? Ele se esqueceu que Deus é o Deus que controlava ali o poder, tanto em Israel como em todas as nações do mundo, não é verdade? Lá em Daniel, capítulo 2, versículo 21, diz assim: aquele que se assenta no trono do universo é o mesmo que remove reis e estabelece reis, né? E a prova disso é que nesse momento Deus havia levantado ali Azael, Jeú e Eliseu, né? Para executar, enfim, os seus propósitos, tá? Enfim, do versículo 15 ao 18, a gente viu aqui, né? Mostra que a missão de Elias estava chegando ao fim. No próximo capítulo ainda vai falar um pouco, né, sobre ele, tá? E que haveria essa renovação, né, com a nomeação desses 3 indivíduos aí, tá? Então, um seguiria o outro nessa missão ali de exterminar todo o povo de coração duro, né? E o propósito divino era o quê? Era envergonhar, humilhar a casa de Acabe, tá? Então, esse aí era o cumprimento divino, era a justiça de Deus sobre ali a Israel e também as nações vizinhas, tá? Para encerrar aqui esse capítulo 19, vamos para os 3 últimos versículos, onde vai falar sobre o chamado de Eliseu. Versículo 19, 20 e 21. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. Então irei contigo, vai e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E o último versículo 21 diz: Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e as deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar, né? Então aqui a gente já vê o encontro, né, de Elias. Elias encontra ali Eliseu, não é verdade? Quando ele estava arando e ele joga a sua capa sobre Eliseu, ali já simbolizava uma transferência, né, de poder, era a ordem divina, poder e autoridade, indicando assim que Eliseu daria continuidade ao trabalho profético, né? No versículo 20, interessante também a gente vê a resposta imediata ali de Eliseu, né? Naquele momento ele estava o quê? Ele estava rompendo com a sua vida passada, né? Esse ato era uma confirmação, uma afirmação dessa sua nova identidade, de seu compromisso com Deus, né? A única coisa que ele pede ali é o quê? Para ele se despedir de seus pais, tá? Porque a gente vê que no versículo seguinte, no 21, ele já mata ali os bois, ele pega o equipamento de arar, faz carvão e literalmente ele faz um churrascão ali, né, para o povo, dá ali para o povo, tá? Então, esse ato ele significa a disposição, o compromisso ali com Deus, com o seu chamado, né? Ali já era o princípio do seu ministério. Ele ia começar a aprender com Elias, né, para poder exercer a função. E a gente vê que ao receber o chamado, Eliseu ele não teve dúvidas do que ele deveria saber, né? Olha que interessante, humanamente falando, ele ia seguir um caminho de incertezas, né?
porque ele ia abandonar a sua profissão ali, não era mais lavrador, ele queimou o arado, matou os bois, ele não tinha mais a segurança do lar, a família, ele ia viver ali para Deus, não é verdade? Ia deixar para trás a família, o lar. Então ele troca tudo isso por uma missão profética que ia exigir muito ali da sua vida. E aqui a gente aprende o quê? Sobre a natureza, né? A importância do verdadeiro discipulado. Não é verdade? É a renúncia total da vida antiga para poder viver no caminho de Deus, tá? Para encerrar aqui, falar aqui só algumas características do caráter desse homem aí que viria a substituir Elias, profeta Eliseu, tá? Primeiro, era um homem de fé, né? Volto a dizer, ele não fez nenhum questionamento ao ser chamado, ele não duvidou. Quando ele recebe a capa aqui, ele já reconhece como sendo, né, um ato ali proveniente de Deus, como sendo de autoridade, né, oriunda ali do próprio Deus. Segundo, ele estava trabalhando, quando ele recebe o chamado, ele estava arando, estava pegando no pesado, não é verdade? Isso significa que antes de colher, a gente tem que plantar também, né? E outra, Deus também só chama para a sua obra aqueles que têm verdadeiramente o compromisso, né? Quem está envolvido, quem está compromissado com a obra de Deus. Terceiro, Eliseu, ele honrava ali, né, os seus líderes e aos seus pais, né? Quando ele é chamado, a primeira coisa que ele faz ali é crer no chamado, e em seguida ele pede o quê? Permissão para se despedir dos seus pais, né? Êxodo 2:20 diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o teu Deus lhe deu, não é verdade? E quarto, para finalizar, ele não era apegado a bens materiais, né? Após se despedir, a gente vê, ele mata os bois ali, faz um grande banquete, distribui para o povo. Essa atitude demonstra total desapego, né, às coisas materiais, e com isso, volta a falar, ele se desligou do seu passado para seguir ali com um compromisso com Deus, né? A partir daquele momento, ele nunca mais seria lavrador, desfez dos bois, dos arados, ele já tinha em mente que ele iria mesmo seguir a Deus, tá? Então, eu estou falando isso por quê? Porque é necessário, é fundamental a gente se desligar do passado quando estamos numa vida com Deus. Por que eu estou falando isso? Muita gente já passou, né? Falar que nem o Ailton costuma falar, não estou falando isso para ninguém, às vezes é comigo mesmo, eu já passei por isso, acho que todo mundo. O quê? Às vezes a gente deixa o nosso passado ali em stand-by, né, como uma segunda opção, tipo, se a primeira opção não der certo, eu retorno lá para a segunda, tá? Só que a obra de Deus só funciona para quem tem ali a obra do Senhor como primeira e única opção, amém? Até porque não existe outro caminho. Que Deus abençoe a todos, eu agradeço a oportunidade.